Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui com a nossa série de mensagens Pilares da Fé, tá? Estou com uma missão aqui bem complicada, que é substituir o mestre Mateus, né? Não sou um mestre não, tá, gente? Mas eu brinco com os meninos que a gente fecha uma sepulturazinha de vez em quando aí, né? Solta umas pedradas aí no meio do povo. E eu tenho certeza que não vai ser a mesma bênção que já fluiu aqui nos nossos 3 primeiros encontros, ela fluirá também nessa noite no nome de Jesus, tá bom? Se você ainda não viu, se você não participou das 3 primeiras aulas, existe a possibilidade de você recuperar o tempo perdido. Como é que eu vou fazer isso, Joe? Não tem como voltar no tempo, né? Isso aí está fora de cogitação. Mas se você entrar no YouTube da Igreja AME, né? Você vai ver lá, nós temos até um canal no YouTube agora, gente, Igreja AME. Lá tem todas as 3 aulas já salvas, você pode ouvir no formato de podcast, no formato de áudio. Inclusive essa aqui que a gente vai estar falando dentro de alguns instantes também vai ser gravada, já está sendo gravada, tá? Então se você quiser conferir todo o conteúdo, não só dessa série de mensagens, mas das outras mensagens que são ministradas aqui na Igreja AME, lá no Spotify ou no YouTube, Igreja AME ou AMEcast, você consegue ouvir tudo em bom e perfeito som. É bom que dá para ir, né, Abraão? Digerindo o que a gente aprende aqui nos nossos cultos, nas nossas reuniões, tá bom? Aí na sua apostila, você que não tem apostila, é possível adquirir também essa apostila, tá? Você que ainda não tem, pode procurar o Jefferson ali, que ele também dá para você indicação bacana. Tá ali em cima, tá, Jefferson? Perto do escritório. Se caso alguém precisar, vocês podem ter acesso também a essa apostila, que foi feita pelo Mateus, tá? Pilares da Fé. E hoje nós vamos participar, né, nós vamos partilhar aqui da aula de número 4, que é os símbolos da fé cristã. Nós vamos falar sobre os símbolos da nossa fé. E assim, irmãos, hoje nós não vamos ter o auxílio aqui das TVs, com imagens, né, bem visual, mas se você trouxe Bíblia e se você tem um celular com marcador, hoje é a noite perfeita para você executar isso aqui, porque vão ter algumas passagens da Bíblia e eu vou tentar ser o mais fiel possível ao tempo para que você possa ir tranquilo para casa, mas sair daqui também abastecido pela palavra do Senhor, tá? Os símbolos da fé cristã. Então essa vai ser a nossa aula de hoje, tá? E falar de símbolos, irmãos, eu já vou fazer a introdução aqui fora da Bíblia, para depois entrar aqui nos versículos. Falar de símbolo, até coloquei aqui no meu esboço, que a aula de hoje, ela basicamente é uma mini aula de simbologia. É uma mini aula de simbologia, por quê? Assim como nós estudamos, e o Mateus até falou isso aqui na quarta-feira passada, ele usou a expressão pneumatologia, ele usou a expressão cristologia, ele usou a expressão angeologia. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas ele usou essas expressões. Quando nós falamos de cristologia, é o estudo de Cristo. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Escatologia, o Isaac que deu um flash aqui, é o estudo das doutrinas dos últimos tempos, né? Quando a gente fala de... eu falei o outro que foi... filosofia é o estudo filosófico. Quando a gente fala de simbologia, já dei a resposta para vocês, né? É o estudo dos símbolos, né? Então, dentro da fé cristã, dentro do que nós buscamos diariamente externar para as pessoas, existem alguns símbolos que também remetem à nossa fé. E a aula de hoje é justamente para que nós possamos adentrar dentro desses símbolos que vão representar, que vão externar, que vão mostrar para outras pessoas quais são os nossos símbolos de fé. Na apostila de vocês aí, não tem numeração não, mas é a página que tem aqui um cálice e um pão, tá? Representando logicamente a Santa Ceia, e nós vamos falar dela daqui a pouco. Vocês vão ver aí que existem 4 símbolos, né, do cristianismo. Mas como um bom estudioso que eu sou, eu falei assim, eu não vou falar só dos 4. Eu vou falar de outros que não são do cristianismo. E aí eu busquei fazer isso, irmão Rodrigo, por quê? Porque tem muita gente que confunde as coisas, né? Às vezes a gente usa alguns símbolos, a gente adere a alguns símbolos, sem nem saber o que significa. Está acontecendo um negócio ali, alguém está usando um símbolo, está usando uma simbologia, usa uma roupa que tem uma marca, e eu começo a usar aquilo ali e eu nem sei o porquê. Então a aula de hoje, ela vem a calhar não só para nos ensinar sobre quais são os símbolos que externam e que engrandecem o nosso Deus e que de fato reiteram a nossa fé, mas também nós vamos usar essa aula
para conhecer alguns símbolos que não tem nada a ver com a nossa fé. E é importante a gente estudar isso. O tema das aulas, e o Mateus tem focado muito nisso, eu tenho observado esse teor, é para que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela possa entender o quão importante é nós combatermos as heresias. E assim como existe heresia pregada, existe heresia cantada, existe também heresia simbólica. E aí nós vamos entrar nesses assuntos aqui, eu queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar aqui, tá? Mas antes de falar de quais são esses símbolos e de a gente fortalecer o nosso conhecimento sobre os símbolos que de fato representam aquilo que nós acreditamos, nós precisamos primeiramente definir o que é símbolo. E quando a gente fala símbolo é muito simples, né? Vou dar para vocês um exemplo de um símbolo aqui que está para todo mundo ver. O símbolo mais bonito dessa igreja aqui, ó. Coraçãozinho ali, ó. E eu gosto muito do símbolo do Brave, mas esse aqui é diferenciado. Por trás do símbolo existe um significado. Né? Talvez Fernando viesse aqui, ele ia conseguir explicar perfeitamente o que é o símbolo, né, da igreja AMP, está desde o comecinho aí, está fresco na mente dele. Mas esse coração aqui, ele é um símbolo. Naturalmente, quando você vê o coração com essas dobrinhas, nesse formato, você já assemelha ou você já liga o coração à igreja AME. Então, talvez se você vê escrito, como está ali no nosso black drop ali, AME, uma igreja que se move em amor, você vai entender perfeitamente. O slogan da igreja é uma igreja que se move em amor. Se você ler só a escrita AME, você também consegue ligar a escrita, o nome e a igreja. Mas se você vê o símbolo do coração, da mesma forma. Então, inevitavelmente, em alguma dos nossos materiais gráficos, você pode ver qualquer uma das três expressões e vai estar tudo certo. As três representam a igreja. Então, o que significa... Representa a igreja AME, tá, gente? Então, o que significa símbolo? Qual que é a definição no dicionário de símbolo? Eu trouxe aqui três que vão trazer para a gente uma amplitude maior de entendimento, tá? Um símbolo é aquilo que, por convenção ou por princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo. Então, foi isso que eu acabei de falar aqui, de uma forma mais assim, informal, eu falei mais formal aqui agora, tá? Então, é um princípio de analogia formal ou de outra natureza que substitui ou sugere algo. Segunda definição, pessoa ou personagem que se torna representativa de determinado comportamento ou atividade. Então, isso também é uma definição de símbolo. E a terceira, qualquer coisa usada para representar ou substituir outra, estabelecendo uma correspondência ou relação entre elas. Então, talvez esse terceiro aqui vai ficar um pouco mais claro do porquê falar de simbologia dentro de um assunto tão amplo que é pilares da fé cristã. Porque dentro da nossa crença, dentro daquilo que nós acreditamos, dentro daquilo que nós semanalmente colocamos uma Bíblia debaixo do braço e vamos para a igreja, existem simbologias que, como disse aqui na terceira definição, elas estabelecem uma relação. Então, quando a gente vai falar aqui da cruz, a cruz, o símbolo da cruz, estabelece uma relação entre o cristianismo e entre o objeto que é a cruz. Quando nós falamos aqui, nós vamos falar daqui a pouco, do peixe, tem uma ligação, corresponde, tem toda ali uma correspondência entre essas duas figuras. E aí, quando a gente fala de símbolos, são coisas que ligam, que remetem, que fazem com que a nossa memória se ligue a esse ícone. Nós temos alguns símbolos que são mundialmente conhecidos. Seria muito interessante se eu colocasse a imagem, mas eu vou falar o símbolo e na sua mente você já vai conseguir ligar o símbolo ao que é. Vou dar um exemplo aqui, tá? Quem não souber, não precisa se manifestar, mas quem souber, só faz assim para me saber se realmente faz sentido o que eu estou falando, tá, gente? Quando a gente vê um símbolo, alguma pessoa em um jogo de futebol, ou em algum estádio, em uma convenção, uma pessoa que faz esse símbolo aqui para o alto, tem na mente de vocês o que pode ser isso? Na maioria dos lugares, esse símbolo de mão fechada, ele representa a resistência
ou a luta por alguma causa ou por alguma causa social. Então a pessoa levantou a mão. Eu lembro que na década de 80, eu nem era nascido, mas eu lembro que na década de 80, tinha um jogador do Atlético Mineiro que fazia gol e saía assim com o punho para fora, né? Quem é atleticano aí vai lembrar dele, né? O Reinaldo, ele saía assim. É ou não é, Vaguinho? O ídolo lá do Atlético Mineiro. Então, esse símbolo de punho fechado representa a luta e resistência por causas sociais. 5 arquinhos coloridos: amarelo, vermelho, verde, azul e preto. De 4 em 4 anos acontece aqui as Olimpíadas. Então, naturalmente, você vê os arcos, você já liga os arquinhos à Olimpíada. Quem gosta de carro, liga os arquinhos à marca Audi, né? A Audi também tem os arquinhos lá do carro. Quando a gente pensa numa cruzinha de mais, num tracinho de menos, num xizinho de multiplicação e num tracinho com 2 pinguinhos por cima, a gente já pensa no quê? Matemática. São símbolos matemáticos, né? Tem a raiz quadrada, tem a raiz cúbica, tem vários outros. Tem a lambda, tem a integral. Aí os engenheiros aí que né, Fernando? Que pene com isso, né? Então nós temos símbolos matemáticos. Tem um feio demais, irmãos. Tem um feio demais, que é uma cruzinha virada, com a ponta virada. Um alemão aí que matou muitos judeus usava ele bastante, né? A suástica. É triste, mas é um símbolo. Representa o nazismo. Inclusive foi falado aqui, né, de quantos judeus que foram mortos, né, dada a perseguição do nazismo. Nem só de símbolos felizes vive a humanidade, né? Então é um símbolo que na hora que você bate o olho, já cria uma repulsa automaticamente pelo sistema de governo que era aplicado na Alemanha na época. Quando você vai atravessar uma rua e você olha para a placa lá, que tem um homenzinho andando em cima de várias linhas, representa o quê? Faixa de pedestre. Então, vocês observam que a simbologia, ela está presente em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida, desde contextos muito históricos, quanto em contextos muito atuais. Né? Minha esposa, ela tem, não parece, mas minha esposa, ela tem uma perda auditiva. Né? Ela é meio, assim, 50% da audição dela, ela é comprometida. E ela usa um crachá lá na empresa que ela trabalha, que tem um girassolzinho. Né? Para as pessoas identificarem, se não me falha a memória, se eu estiver errado, me corrijam, tá, gente? Deficiências ocultas, né? São aquelas pessoas que têm autismo, que têm algum tipo de déficit de atenção. É uma simbologia. Quem tem um pouco mais de entendimento de atualidade vai bater o olho e vai saber, opa, a pessoa que está com crachá, com flor, com girassol, né? Essa que é o tipo da flor, é uma pessoa que é potencial deficiente com deficiências ocultas, né? Então, são simbologias. Então, os símbolos estão presentes no nosso dia inteiro, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E existem alguns símbolos que são usados erroneamente pelos cristãos. O que são símbolos usados erroneamente? Falando aqui de uma forma bem literal. A gente acha que é cristão, mas não é. Ou a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque o não tem nada a ver, não existe essa expressão, não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Tudo está relacionado a alguém. Tudo pode incomodar ou pode gerar reação em alguém. E quando eu falo que símbolos que são usados erroneamente por, abre aspas, cristãos, fecha aspas, justamente pelo fato de, às vezes, nós o utilizarmos sem o devido conhecimento. E quando eu falo que eles incomodam alguém, pessoal, longe de me incomodar, tá? Eu gosto muito de dizer que cada um tem a sua vida e faz dela o que quiser. Eu não posso influenciar na decisão e na escolha de ninguém. Mas quando eu estou diante daquilo que a Bíblia fala, eu preciso tomar um certo cuidado. E é justamente por isso que é importante o estudo da simbologia. A simbologia ela é estudada não só por meios cristãos, mas por meios de várias religiões. Todas as religiões vão ter pelo menos um erudito, um estudioso ali que vai dedicar a estudar simbologias, a entender o que cada coisa significa. Eu poderia falar que diversos símbolos que você conhece, de cor salteado, o símbolo do budismo, o símbolo do yin yang, tem tanto símbolo, que se a gente for ficar falando de um por um aqui, nós vamos precisar de mais umas 5 aulas para poder chegar num ponto ótimo aqui. Mas eu separei aqui 3 que eu observo que demasiadamente os cristãos utilizam, sem nenhum tipo de
preocupação com o que aquilo pode trazer para ele no âmbito espiritual. Porque, pasmem os irmãos, por mais que as nossas ações, elas são realizadas aqui na terra, elas refletem no mundo espiritual, refletem no plano espiritual. Vocês já viram, né, aquelas pessoas que são muito supersticiosas e colocam atrás da porta um cabo de vassoura com alho? Eu nem sei para que serve isso, mas tem gente que faz isso. E beleza, nós não estamos aqui para julgar a crença de um, nem a crença do outro. Nem no que um acredita, nem no que o outro acredita. Mas nós precisamos entender quais são os símbolos do cristianismo. O foco aqui nessa noite é nós entendermos quais são os símbolos do cristianismo e, consequentemente, os que não são. Então, eu preciso colocar aqui para vocês alguns, e pode ser que o primeiro que eu já vou falar aqui já vai bugar somente uma quantidade, que tem muito cristão que utiliza, mas que se a gente for pegar o significado do que é cristianismo, a gente vai ver que não faz sentido nenhum. Tá? E o primeiro símbolo que eu queria colocar aqui para os irmãos, que são usados erroneamente pelos cristãos protestantes, que somos nós aqui na grande maioria, o primeiro deles é a estrela de Davi. Quem é que já viu a estrela de Davi? Levanta a mão aí para me ver. Quase todo mundo, né? A estrela de Davi, para quem não sabe o que é uma estrelinha azul e que ela está presente na bandeira do Estado de Israel, da nação de Israel. É aquela estrelinha ali. E eu já vi que tem muito cristão que utiliza aquilo ali, usando da seguinte expressão, abre aspas. Esse símbolo aqui é um símbolo do cristianismo, fecha aspas. E aí, irmãos, nós precisamos desmistificar uma parada aqui, que esse símbolo não é um símbolo do cristianismo. A estrela tem algum problema nela, Joe? Não tem problema nenhum, bonitinha lá na bandeira de Israel, glória a Deus, que maravilha, ore pela paz em Jerusalém, ore pela paz em Israel. Mas é uma estrela que representa o judaísmo. Então representa uma outra religião diferente da nossa. É claro que em muitos aspectos o cristianismo e o judaísmo se assemelham. Mas quando nós vamos ver na essência uma religião com a outra religião, nós vamos ver que existem muitas coisas que são completamente distintas. A forma com a qual um judeu vê Jesus, por exemplo, é uma forma totalmente diferente pela forma com a qual nós cristãos vemos a Jesus. A forma com a qual um judeu entende a observação da Bíblia é muito diferente da forma com a qual nós, cristãos protestantes ocidentais, vemos e entendemos a Bíblia. Então é importante nós fazermos essa distinção do que é símbolo cristão e do que é símbolo judeu, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos, tá? E não tem problema nenhum judeu ser judeu não, tá, gente? É só para mostrar para vocês que uma coisa difere da outra, que um símbolo está ligado a uma religião e o outro símbolo está ligado a outra religião. Para esse aqui nem tem versículo, né? Porque a nação de Israel foi oficializada depois de muitos e muitos anos do cânon bíblico, então, mas só para os irmãos, só para efeito de curiosidade e conhecimento mesmo. O outro aqui, irmãos, esse aqui já gera um pouquinho de polêmica. Porque dependendo da forma que você ouve, aí eu peço para que você ouça o que eu vou dizer aqui com o coração aberto, tá, irmãos? Eu não estou falando isso aqui para ferir o comportamento e nem a fé de ninguém, mas é preciso aprender o que a Bíblia diz a respeito de tal coisa. Símbolos que são utilizados erroneamente por cristãos. Os símbolos do zodíaco. Alguém aqui já ouviu e até já acreditou nisso aqui em alguma época, né? Em símbolos zodíaco. Eu falo que eu mesmo, no rádio lá, tem um cara lá que fala tudo que vai acontecer na vida da gente lá no zodíaco, né? E sabe o que é o curioso? Não sei se vocês já perceberam, que o danado do cara fala os negócios e costuma de algumas coisas bater. Vocês já perceberam isso? Está lá direto no rádio, lá, acho que perto do almoço ali, sempre tem, não sei se é importado ou se é algo que já acontece mesmo. Mas os símbolos do zodíaco, irmãos, eles são utilizados por adeptos da astrologia. Então, a astrologia é um movimento diferente daquilo que é o movimento cristão. Se nós estamos falando de pilares da fé cristã, nós precisamos aprender conceitos e símbolos que remetem à fé cristã.
E me desculpe decepcionar alguns de vocês aqui nessa noite, mas os símbolos do zodíaco, eles não representam aquilo que a fé cristã ensina. E aí nós temos algumas passagens bíblicas, porque pesquisando sobre, e aí eu falo sem nenhum conhecimento de profundidade de causa do que é astrologia, mas nós temos passagens bíblicas que vão falar a respeito disso. A primeira delas, eu queria que você, que pode abrir a sua Bíblia comigo, está lá no livro de Deuteronômio 18. E aí, para fundamentar o que eu estou dizendo aqui, para não ficar assim, o Joe foi lá e lançou uma pedrada e saiu correndo. Vamos ver o que a Bíblia fala. Deuteronômio 18, a partir do verso de número 10. Deuteronômio 18, verso de número 10. A epígrafe do texto, olha só como é que tem, já aperta a gente aqui. A epígrafe fala: as abominações das nações são proibidas. Moisés já começa o assunto nesse naipe aí. Olha só, 18:10. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti. Eu falei até o 14, não é? Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque essas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Eu vou contextualizar para vocês o porquê que Moisés ele está colocando isso aqui no livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. O livro de Deuteronômio, ele é a repetição da lei para uma geração mais nova. Vamos colocar aqui, né, vamos conjecturar conosco aqui. Aquela geração que saiu do Egito, quase toda morreu. Que veio de lá do meio do povo idólatra, do povo pagão, morreu todo mundo, tudo no deserto. Murmurador, né, os murmuradores foi tudo morrendo. E aí o que acontece? Foi se levantando uma nova geração. Então pensa só, é melhor quando a gente usar o exemplo aqui da igreja. A gente tem aqui, agora, aqui nesse exato momento no tempo, nós temos aqui a Malu e a Amanda, que são talvez as mais novas que tem aqui. Eu sei que Jesus vai falar que é ela, mas não é você não, tá, Jesus? Tem gente mais nova que você aqui. E aí a Malu e a Amanda talvez não ouviram os mesmos ensinamentos que o Jefinho, que é o mais velho que tem aqui, ouviu. Dando um exemplo aqui, só um exemplinho aqui, para não falar que eu conheço todo mundo. Então, para que elas não fiquem sem ter o mesmo conhecimento, Moisés se preocupou em criar um livro, que é basicamente a repetição de tudo aquilo que foi ensinado. Então vem cá, Amanda, vem cá, Malu. É como se o Gerson estivesse passando para elas a experiência que ele teve antigamente. E assim, aquele povo, aquela geração mais nova, era a geração que ia possuir a terra prometida. Porque os murmuradores morreu todo mundo, não ficou todo mundo para trás? De que saíram do Egito só Josué e Caleb que herdaram a terra. O resto tudo morreu, gente. E pensa assim, saíram mais de 1 milhão de pessoas do Egito. Morreu todo mundo, 99,9999% morreram. E só os dois, né, e Moisés aqui está no fim da sua jornada, né, já sabia até o destino dele. Então ele está começando a falar, opa, peraí, algumas pessoas pereceram por tais erros, então eu vou repetir para vocês a história, eu vou falar para vocês quais foram esses erros, para que vocês não os cometam e que vocês não corram também o risco de não herdar a terra. Observa que o ensinamento de Moisés aqui, irmãos, ele tem uma única preocupação, fazer com que o povo mais novo chegasse até Canaã. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, qual que é o povo mais novo da terra? Somos todos nós, irmãos. O povo mais novo da terra não é as menininhas que estão aqui novas aqui antes dos 18, não. Todo mundo aqui é uma geração que está assim, sujeita tanto a não entrar na terra, que é o céu, como também estão sujeitos a entrar na terra, que é o céu. Para você hoje aqui tem duas opções.
E aí eu não estou nem fazendo apelo, não. É porque, de fato, existem dois caminhos. Ou você vai para o céu, ou você não entra no céu. Só que para entrar no céu, eu não posso entrar da forma que eu gostaria de entrar. O céu não é, o Salinas Maragogi que eu quero conhecer lá, que eu pago meu dinheiro, que eu vou a hora que eu quero, não. Para entrar no céu, existem algumas coisinhas que precisam ser seguidas. E aonde estão essas coisinhas que precisam ser seguidas? Na Bíblia. É por isso que é importante nós analisarmos e nós observarmos o que a Bíblia fala. E aqui, irmãos, sem muito cucharro, Moisés está abominando comportamentos de adivinhação, comportamentos de prognósticos. Não é o prognóstico médico, não, tá? É aquele que nós mesmos começamos a falar do nada. Estava até brincando com a Viviane ali, que tem um menino aí que está terrível, falando que é profeta. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Ele fala assim, rasgado no vídeo. E está falando quem vai morrer, quem não vai, quem vai ficar vivo, quem não vai, quem vai ficar rico, quem não vai. É adivinhação, isso para mim só pode ser adivinhação. E a Bíblia está falando aqui, e o verso de número 12, ele é categórico. Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então não é a gente aqui da igreja AME que reprova isso. É o Senhor, nós estamos tirando isso aqui da Bíblia. E assim, a Bíblia não pode ser considerada só a partir de Mateus, não, gente. Tem uma galera aí também que acha que a Bíblia é só de Mateus a Apocalipse, mas a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. O Deus dessa igreja é o Deus do Gênesis ao Apocalipse. O Deus da palavra é o Deus do, no princípio era o verbo, e do amém até lá no Apocalipse. É o mesmo. É o mesmo que inspirou as revelações da Bíblia. Então, os símbolos do zodíaco, eles não são símbolos cristãos. Tá? Você pode até achar legal, ser um objeto de estudo, opa, deixa eu conhecer, deixa eu ver o que isso aqui representa, mas não vai nessa onda aí não, porque isso aí não representa o que nós cremos. Tá? E quando eu falo nós, eu estou falando dos cristãos que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. E o terceiro, tinha até mais uma referência aqui, depois vocês lêem lá Gálatas capítulo 5, no verso 20 a seguir, vai falar um pouco sobre isso também. Mas o terceiro, irmãos, esse aí também é brabo, né, que é usado aí de vez em quando aí, que é chamado de olho grego. Alguém aqui já ouviu falar desse olho grego? O olho grego é um olhinho azul lá, né, que algumas pessoas colocam em postagem, no Instagram, compra aquele negócio na praia lá e diz que é para tirar o olho gordo. Eu acho que é isso mesmo, né? O objetivo é isso, né? Da simbologia. E o que tem de cristão que usa esse negócio, gente? Ai, Jesus, eu fico imaginando Jesus lá do céu. E a palavra do Senhor fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí nós estamos pegando, irmãos, um cuidado, uma glória, nós estamos pegando um atributo de cuidado que é só do Senhor. Olha como é que isso é sério. Nós estamos pegando uma coisa que só Deus pode fazer por nós e estamos atribuindo a um negocinho desse tamanho azul, cheio de azul claro, azul escuro, azul com a pena de todo tamanho, e estamos falando assim, não, isso aqui vai me livrar eu de qualquer tipo de coisa. Mas a Thaís lá em casa, não é que ela usa, nem eu use não, tá, gente? Mas de vez em quando a gente conversa muito sobre essa questão de olho gordo, de peso. Tem gente que acredita muito nisso, né? Eu acredito mais que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Eu prefiro acreditar no Senhor que me livra de todas as coisas. Mas tem gente que tem essa superstição, tem gente que tem essa crença. Mas nós precisamos alinhar os nossos corações, a nossa mente, com aquilo que o Senhor quer, né? Romanos 12, verso 12 vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí, às vezes nós deixamos de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós estamos vivendo, todo mundo usa, né? Vou usar também. Todo mundo põe lá na janela, lá eu vou pôr também. Isso são símbolos, irmãos, que não representam a nossa fé. E aí, continuando nos símbolos, esses aqui que eu vou falar agora, eles até referenciam um pouco da nossa fé histórica, mas não representam o que de fato é o cristianismo, e eu vou explicar mais para frente porque eu vou tentar chegar lá antes de acabar o tempo, tá?
No Antigo Testamento, nós tínhamos alguns símbolos que eram muito utilizados. E quando eu falar aqui, vocês vão se lembrar dele mais do que depressa, tá? O primeiro símbolo, o primeiro grande símbolo que nós vamos ver no Antigo Testamento, né, que remete à historicidade da nossa fé, é o arco-íris, né? E o arco-íris, ele é de fato, sim, um exemplo bíblico de uma simbologia, né? Quando a gente lê lá no livro do Gênesis, do capítulo 9, do verso de número 13 ao 17, né, depois de Deus mandar o dilúvio sobre a terra, Deus manda, ele mesmo diz com as suas palavras: estou colocando meu arco no céu para representar a minha aliança contigo, que não farei novamente, que não destruirei novamente a terra da forma que ela foi destruída. Só que o que mais me chama a atenção, irmãos, é uma coisa chamada apropriação cultural. Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão, e a apropriação cultural, ela foi utilizada com arco-íris. Vocês já sabem o que é, né? A comunidade que eu amo em Cristo Jesus, não por concordar com as práticas, mas porque são dignos de amor mesmo, tá? Nós precisamos amar a comunidade. Eu até escrevi aqui, porque aumentaram as letras, né? LGBTQIAPN+. São dignos, são carentes da misericórdia do Senhor. Por tudo aquilo que nós entendemos sobre a Bíblia. Isso pode ser assunto de uma outra reunião. Com o maior do prazer eu posso adentrar nos detalhes com os irmãos. Mas a comunidade LGBT, ela se apropriou desse símbolo que é um símbolo cristão. Que é um símbolo cristão, não, que é um símbolo bíblico, né, do Antigo Testamento. E eles utilizam para representar o orgulho LGBTQIAP+, PN+. Né? É aquele negócio. Se nós não tivermos conhecimento da nossa história, o Mateus foi muito feliz quando ele falou isso aqui semana passada. E o pastor Edinho reforçou no final. Às vezes nós deixamos de absorver o máximo do que a nossa história ela nos apresenta por não conhecer a nossa história. A mesma coisa você vir aqui e perguntar, tem gente, irmão, que não sabe cantar o hino nacional brasileiro. E aí fica difícil, né? O hino da nação não sabe cantar. E eu não estou criticando quem não sabe, não, tá? Só que é uma coisa para se pensar. Representa a nossa história, representa aquilo que nós somos. Existe um significado por trás daquele hino. Eu estava até brincando, falando com o Isaac esses dias, não sei se você vai relembrar. Eu falei que, para nós mineiros, o feriado de 21 de abril deveria ser o mais importante de todos. O feriado de Tiradentes. Tem tudo a ver com a história dos mineiros. E eu até brinquei com aqui, talvez se não fosse o homem, nós estávamos mais ou menos sofrendo aí hoje em dia, né? Nós que somos mais providos de melanina, aí a gente estava penando, né? Então, assim, nós erramos e nós deixamos de viver coisas muito maiores por não conhecer a nossa história de fato. E um dos símbolos do Antigo Testamento é o arco-íris. Outros símbolos também que são referenciados em Êxodo capítulo 25, do capítulo 25 até o capítulo 31, que são os utensílios do tabernáculo. São simbologias as quais o próprio Deus deu para Moisés com riqueza de detalhes de como fazer cada um desses utensílios, de como fazer a bacia de bronze, de como fazer o altar do incenso, de como fazer ali a câmara dos pães asmos, de como fazer todos os elementos, até as cortinas, a medida de tudo. Isso são simbologias que remetem à nossa fé. E que coisa gostosa, irmãos, quando nós lemos o Pentateuco, quando nós lemos o livro do Levítico sem preguiça. Porque é um livro assim, vou confessar para os irmãos aqui, é um livro difícil de ser compreendido, mas ao mesmo tempo, quando você lê com o coração aberto, com o coração disposto de entender, opa, tem alguma coisa por trás da simbologia de cada um desses itens. E para cada item tem um porquê de Deus ter feito. Para a Arca da Aliança, que é o terceiro item aqui de símbolos do Antigo Testamento, a Arca da Aliança talvez é o que é o mais lembrado por todos nós, não é verdade? Que é ali onde Deus colocou as tábuas do Testamento, onde Moisés colocou as tábuas, colocou o potinho do maná e colocou a vara de Arão que floresceu, que por si só também, cada um dos três são também tipos de simbologia, né? Então a riqueza da cultura, da fé cristã, ela é muito grande. Se nós formos observar tudo aquilo que foi referenciado desde o começo, desde os princípios dos tempos. E aí nós vamos entrar nos símbolos do cristianismo. E eu vou explicar para vocês por que a gente precisa diferenciar os do Antigo Testamento para os símbolos do cristianismo. Vou explicar isso para vocês. Justamente, irmãos, pelo fato de que o cristianismo original, o puro mesmo, o sincero cristianismo,
ele se dá a partir da obra e da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, cristianismo. Né? Uma vez uma pessoa perguntou, por que não é jesuísmo? Né? Porque é Jesus. Aí na hora que a gente explica para a pessoa que é Jesus ou Cristo, faz sentido a palavra, a expressão cristianismo. Então o cristianismo, irmãos, ele é fundado, bem dizer assim, quando Jesus convoca o primeiro discípulo dele. E aí dentro do cristianismo vão ter os símbolos que estão representados para você aí, tá? Temos aí o símbolo de número 1, que é a cruz, o símbolo de número 2, que é o peixe, o símbolo de número 3, que é a pomba, e o símbolo de número 4, que é o pão e o vinho. Só que aí eu vou inverter a ordem aqui, de cada um deles, para fazer um pouco mais de sentido de como se dá cada um desses símbolos. E eu vou começar falando do peixe. O peixe, ele é o primeiro e talvez um dos mais remotos símbolos que remetem ao cristianismo. E o peixe, se não me falha a memória, no grego, significa íquites, ou íquitos, né, em algumas traduções. Né? E é um símbolo cristão primitivo, está escrito aí na sua apostila, que representa Jesus Cristo. E aí temos aí a referência de Mateus 4,19. E é muito interessante, irmãos, e aí eu vou entrar um pouquinho no detalhe, eu até coloquei aqui. Mateus 4,19 é muito bom. É uma colocação perfeita que demonstra, né, quando Jesus vai chamar os seus discípulos, ele fala, olha, se vocês virem após mim, eu farei de vocês pescador de homens. Né? E talvez por essa expressão que a gente utiliza o símbolo do peixe como um símbolo do cristianismo. Mas se você puder abrir em Lucas capítulo 5, eu acho que em Lucas 5 fica melhor ainda o porquê da gente entender isso. Lucas capítulo 5, e o versículo é o versículo de número 1. Lucas 5, do 1 ao verso 11. Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Até na forma com qual a gente lê a palavra, isso vai sendo revelado algo para nós. Né? O capítulo de Lucas, no versículo 15, do 1 ao 11, vai dizer, vai falar o episódio da pesca maravilhosa, né? Daquela pesca onde Jesus, ele encontra com Pedro, e Pedro estava ali numa pesca, e assim, a noite inteira eles ficaram pescando, não conseguiram pescar nada. Eu vou resumir aqui para mim chegar no verso, que é o verso que mais me chama a atenção, e que faz todo sentido a gente entender isso aqui. Ali Jesus estava diante dos discípulos, até então não eram seus discípulos, né? E eles estão ali fazendo uma pesca. E nessa pesca passou a noite inteira e eles não conseguiram pescar nada. E quando Jesus chega, né, diante de Pedro, fala assim, lance a rede do outro lado. Aí Pedro vira para ele e fala assim, Senhor, nós ficamos a noite inteira pescando e não conseguimos pescar nada. É tipo assim, é como se Pedro fala assim, Jesus, você não está entendendo o negócio. Nós somos os experientes da pesca aqui. A lenda da pesca aqui é nós aqui, ó, não tem jeito. E você está querendo falar para a gente jogar a rede do outro lado? Irmãos, o texto não fala isso, mas talvez eles até jogaram a rede do outro lado durante a noite. Pode até ter jogado. Só que assim, não deu certo nada que nós fizemos aqui. Mas assim, pela sua palavra nós vamos lançar de novo. Então Jesus liberou uma palavra para eles. Eles entenderam, opa, o mestre está falando para jogar do outro lado. O que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer o que ele está falando. E aí eles jogam a rede do outro lado. E pesca a quantidade de peixe, irmão. Peixe para mais de riveria, meio de não aguentar mais o barco suportar. Acredito eu que foi, de fato, porque se fala que é uma pesca maravilhosa, então o pau quebrou naquele dia ali que eles foram pescar. Mas o que mais me chama a atenção, e no livro de Lucas traz para a gente o completo dessa história, é que no finalzinho, quando Pedro, né, quando Simão, até então Simão, ele vê que não tem condição aquilo ali ter acontecido, que é um ato miraculoso, que é algo que veio de fato de alguém que tem poder, que tem autoridade, ele vai falar para Jesus assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor fique perto de mim. Criou nele um sentimento de inferioridade. Eu não sou capaz, eu não sou digno de que eu fique diante do Senhor. E aí no final, no versículo de número 10, vai falar assim agora, no versículo de número 10. E de igual modo também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas,
de agora em diante serás pescador de homens. É muito legal esse texto, irmãos. Por quê? Porque no lugar que Jesus fez um dos maiores milagres, até aquele momento, o maior milagre que Jesus fez na vida de Pedro, Tiago e João ali, foi o momento que Jesus falou coisa assim, agora larga tudo isso aí e me segue. Que doideira, né, cara? Jesus fazer um milagre dessa magnitude na vida daqueles 3 homens, e na hora que a hora deles falar assim, opa, agora que nós pescamos com força mesmo, nós vamos vender esses peixes aqui, nós vamos comprar uns barcos melhor, nós vamos ficar de boa, nós vamos curtir a vida. Jesus vira para ele e fala assim, larga tudo e me segue. Que coisa de doido, cara. Jesus abençoou uma pessoa de uma forma tão grandiosa, e logo na sequência falar assim, larga tudo que eu te dei e me segue. E eles já premeditando, já tipo assim, sem saber do futuro, é claro, mas já sabendo que a condição que eles estavam ali no momento era uma condição muito boa, e agora eu tenho que largar essa condição muito boa para sair seguindo um mestre. E os ensinos, eles vão dizer que os homens, quando eles se tornavam mestres, eles peregrinavam mesmo para ensinar, para falar a respeito da Torá, e ali eles já estavam consciência do que esperava eles na frente. Muito mais, irmãos, do que um peixinho, para simbolizar o cristianismo, esse íctus, esse peixe que representa o momento em que Deus vai te dar tudo e vai te pedir esse tudo para seguir Ele. E aí é uma coisa que nós temos que nos perguntar, será que esse símbolo do cristianismo, o peixe, que representa a chamada de Deus na nossa vida, será que eu estou vivendo de acordo com o significado que esse símbolo carrega? Porque é muito legal, irmãos, tem até um partido aí, um partido político, que tem o peixe lá. Eu falo assim, Jesus, tem misericórdia, um partido político com o símbolo do peixe, o que será de nós? Se estiver fazendo tudo certo, glória a Deus, continue assim, mas se não tiver, estão usando a nossa simbologia, gente, para coisas que não tem nada a ver. E isso é porque eu estou falando de um partido político, mas quantos de nós não temos lá no carro, lá, o adesivo do peixe, mas estamos pior do que uma giriza para o mundo afora aí. Então, vamos pensar a respeito disso, porque o peixe é um dos símbolos. Deixa eu correr aqui, irmão, se eu conseguir falar pelo menos o próximo, está muito bom. O segundo símbolo, e esse símbolo, irmãos, vou adiantar aqui, quando a gente vê lá no finalzinho da apostila que fala assim, estes símbolos ajudam a transmitir aspectos importantes da fé cristã. Qual aspecto que o peixe representa? Representa que nós temos uma identidade com o Senhor. Então, não é só um símbolo para referenciar aquilo que nós acreditamos, mas é um símbolo que realmente, que de fato, representa quem nós somos. Nós somos seguidores de Jesus. Isso é muito importante. O segundo símbolo é a pomba. E a pomba, ela representa o Espírito Santo. O versículo de Mateus 3,16, abre aspas, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. O capítulo 3, verso 16, o capítulo número 3, verso 16 de Mateus, ele é muito bom. Só que uns versículos anteriores é muito melhor. O verso 14 do capítulo 3, que é muito interessante, irmãos, que é o comportamento de João Batista, quando ele vai ver tudo isso. Mateus capítulo número 3 e o verso de número 14. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Que coisa maravilhosa isso aqui, olha. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Quando Jesus chega diante de João, e é claro que Jesus foi se batizar para que cumprisse toda a justiça e todo o juízo, porque de fato Jesus estava ali para que ele desse para toda a humanidade um exemplo de alguém que sem pecado, que sem nenhum tipo de falha, nos dá o exemplo de que é necessário arrependimento. Quando João visualiza aquilo ali, eu fico imaginando João barbudo, com pele de carneiro, comendo gafanhoto, comendo mel, todo esquisito para a rua fora. E ele olhando para Jesus falando assim, não, Jesus, não tem cabimento se eu vir aqui para eu te batizar, não. É eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Quem carece de ser batizado pelo Senhor sou eu. E o Senhor vem até a mim. É interessante observar, irmãos, que para que João, porque se Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, vou ler aqui de novo o verso 16,
Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Jesus viu isso acontecer. Mas João presenciou esse momento, irmãos. João estava ali na hora do ocorrido. Também conhecido como testemunha ocular. Se João tivesse escrito um livro da Bíblia e ele tivesse descrito esse episódio, que talvez ele descreveria com muito mais detalhes, talvez, do que qualquer um dos sinóticos. Mas para que João pudesse ser participante daquele momento, irmãos, foi necessário primeiro ele reconhecer a insuficiência dele. E é algo que nós, muitas das vezes, não estamos dispostos a fazer. Porque assim como o Espírito Santo pousou sobre Jesus, o Espírito Santo pode pousar sobre nós, sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, irmãos. Está falando com a Raíssa do meu testemunho. Entre eu converter e entre eu ser batizado com o Espírito Santo, foi coisa de uns 7 meses, mais ou menos. Tem gente que converte e é batizado com o Espírito Santo na hora da conversão. Eu conheço gente que já foi batizado com o Espírito Santo na hora do batismo. Na hora que desce as águas, já sai daquele naipe, como se diz, né, glorificando a Deus Altíssimo, batizado com o Espírito Santo. Eu conheço gente que antes de converter, eu já ouvi relatos de pessoas que antes de converter, já foi batizado com o Espírito Santo. Antes de ser batizada, já foi nas águas, foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode tomar qualquer um de nós aqui, irmãos. Em qualquer hora do dia, em qualquer momento da sua jornada de trabalho, ele pode te pegar você e te deixar você mais ou menos constrangido. Ele pode fazer isso. Vocês acreditam nisso, irmãos? Ele pode fazer isso? Ele pode fazer. Só que esse agir do Espírito Santo, esse mover do Espírito Santo, ele se dá a partir de um coração que reconhece a sua situação, que reconhece o seu estado. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, foi falado aqui, ele é uma das 3 pessoas da Trindade, que são uma. E nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele pode se manifestar, ele pode tomar cada um de nós aqui. Mas, se a gente não tiver um comportamento parecido com esse de João aqui, de pelo menos identificar o nosso estado, dificilmente nós vamos conseguir contemplar a ação do Espírito Santo. Isso é algo muito importante. Assunto que gera muitas polêmicas. O terceiro, e eu encerro no terceiro, o quarto fica para a próxima aula. O terceiro símbolo do cristianismo, irmãos, é a cruz. E a cruz, ela representa o sacrifício de Jesus. Está escrito aí na sua apostila. Representa o sacrifício de Jesus e tem referenciado 1 Coríntios 1,18, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Isso está na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, talvez na sua Bíblia vai falar, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mas a cruz, esse versículo ele é excepcional, mas o verso 20, do 20 ao 23, fica mais interessante, porque aqui, Paulo ele vai um pouquinho mais, vamos dizer assim, ele vai um pouquinho mais profundo no que é essa loucura da cruz. 1 Coríntios, capítulo de número 1, no verso 20. E eu preciso ler esse texto aqui com vocês para a gente ir para o final. Olha só que coisa legal, irmãos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, fica mais legal ainda. Você consegue colocar, por favor, e Fernando, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, esse versículo? Se alguém tiver aí e puder ler, por gentileza, o versículo de número 23.
Na nova tradução da linguagem de hoje, Elório. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato... mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Você lembra quando eu falei aqui da cruz de Davi? Os judeus, eles veem Jesus de uma forma totalmente diferente. Nós vemos Jesus como o Messias prometido. Aquele que vai vir, que vai pisar lá no alto do Monte das Oliveiras, e o tempo vai ficar ruim aqui na face da terra para quem não confessar Ele. E que a Bíblia vai dizer que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós queremos nesse Jesus aí. Mas para os judeus, você está doido falar isso, que Jesus vai voltar desse jeito aí. É uma ofensa tremenda para eles. E os não-judeus não entendem. Como que pode um homem que morreu há mais de 2025 anos atrás, lá na Palestina, salvar um camarada que está cá em Tabira, nesse fim de mundo Tabira aqui? Como? Não tem como. Então, os não-judeus, aqueles que não são cristãos, aqueles que não são os gentios, né, que fomos nós, que fomos alcançados, na mente deles é impossível isso acontecer, irmãos. Mas eu louvo a Deus, porque João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala de todo, fala de Tabira, fala do Japão, fala da China, fala da Índia, fala lá da Bahia, fala lá do Espírito Santo, fala de todo lugar, irmão. É só crer. Quem crê na mensagem da cruz, quem crê que Jesus foi crucificado e morreu para pagar o meu e o seu pecado, irmãos, esse aí será salvo. A Bíblia vai dizer, quem crê será salvo. É muito simples, né, Abraão? É crer. E crer de graça, irmão. Você pode crer de graça e pela graça ainda você pode crer no nome de Jesus. Então a cruz representa o sacrifício de Jesus por nós. E para finalizar, o pão e o vinho, que representam a comunhão. Esse aí talvez está mais assim, está mais fresco na mente de todo mundo, porque todo mês, a igreja se preocupa em celebrar a Santa Ceia. A igreja, ela faz isso, como diz o próprio texto, fazer isso em memória de mim. E isso é muito legal, é muito maravilhoso, é um dia de muita festa, é um dia que eu até confesso para os irmãos que eu acho que deveria ter um pouco mais de sentimento das pessoas para com a ministração da ceia. Que eu sou de uma época, irmãos, não parece que eu sou muito velho não, mas já tem uns 12 anos que eu sirvo a Jesus. E eu sou de uma época que o culto de Santa Ceia era esquisito, uma quantidade, o povo chorava, o povo batia a cabeça no banco, ai Jesus me perdoa, era uma coisa assim, e ao mesmo tempo que tinha um arrependimento, que tinha um sentimento de, opa, peraí, Jesus morreu por mim, as pessoas pegavam no cálice para tomar a ceia, irmão, já não estava aguentando, já estava chorando com a gota, já estava caindo dentro do cálice já, com a confusão toda, o povo ia pegar o pão, o corpo de Cristo, já comovia. Hoje em dia a Santa Ceia eu não entendo, confesso para os irmãos, que tem hora que eu fico assim, Jesus amado, o que está acontecendo com a igreja? E eu não estou falando da igreja AME, não, tá? Eu estou falando da igreja do Senhor espalhada na face da terra. Não há mais comoção, não há mais entendimento. Tem gente que pega a Santa Ceia de qualquer jeito, não está nem aí, não está importando com muita coisa. Mais um mês, né? Estou aqui, graças a Deus. Não conversa com o pastor, não conserta, e está vivendo a vida de qualquer jeito. E aí, Paulo vai dizer que aquele que come e bebe do sangue do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, irmãos, não tem desculpa. Se você não tem entendimento, busca ao Senhor. Abraão usou um versículo aqui, levanta atitude dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não tem ninguém inocente. A Bíblia está aqui disponível para todo mundo, mas nós nos fazemos de inocente. E eu gosto muito do texto que está aqui na apostila, né? O texto de Lucas 22, 19 a 20, mas o texto de 1 Coríntios, ele é um pouquinho assim, chama muito a minha atenção, não pelo fato de ser coisas diferentes, até porque o mesmo assunto que Jesus está falando aqui, Paulo está replicando esse assunto, mas me chama a atenção por quem está replicando, que é Paulo. Se no livro se aqui no texto de Lucas, nós estamos ouvindo palavras do próprio Jesus, e nós estamos ouvindo direto da fonte, no capítulo de número 23 de 1 Coríntios, nós estamos ouvindo de uma pessoa que não tinha talvez condição nenhuma de falar aquilo, que é Paulo. Vocês param para observar, irmãos, que Paulo, antes dele ser o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, Paulo era terrível, irmãos. Mas terrível, uma quantidade nunca vista antes, num escalonamento nunca previsto antes. Paulo matava as pessoas, irmão, ele tinha carta, permissão para matar os outros.
Ele não só matava, mas ele tinha permissão, Rodrigo. O camarada, ele era graduado em fazer o que não prestava. Condição nenhuma. Condição zero. E aí Paulo vira e fala, olha como é que começa o texto, irmão. Porque eu recebi do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Um camarada que não tinha condição nenhuma de ensinar sobre, de falar sobre, de participar de tal assunto, e ele começa falando, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, da noite em que foi traído, tomou o pão, e aquele texto maravilhoso, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A gente ouve esse texto, irmão, todo mês. A gente lê esse texto todo mês. Mas eu não sei porquê, eu não sei dizer para os irmãos o porquê. Mas parece que isso não garra na nossa alma, não, Abraão. Não garra na nossa alma. Isso não virou hit na nossa mente, não. A gente ouve umas músicas tão avacalhadas e fica na nossa mente tão facilmente, irmão. Mas nós lemos o texto de um dos símbolos, talvez o mais lindo de todos da Bíblia. E isso não nos comove, nem isso aqui. Aí nós precisamos identificar uma coisa. Esses símbolos, eu vou repetir a frase do final. A frase que o Matheus colocou aqui no final da apostila, ela é muito legal. Se você tiver uma caneta, um marca-texto, grifa isso aí na sua apostila em nome de Jesus. Esses símbolos ajudam a transmitir aspectos importantes da fé cristã. A pergunta do Espírito Santo para mim e para você nessa noite é: esses símbolos, eles têm conseguido fazer isso? Será que você consegue sair daqui nessa noite olhando para o peixe, olhando para a pomba, olhando aqui para o pão e para o vinho, olhando para a cruz, com uma percepção diferente? Será que você consegue ir para a sua casa hoje falando assim, gente, espera aí, realmente tem um negócio diferente nesses símbolos aqui, né? Isso é porque eu não falei da Bíblia, que não vai dar tempo de falar da Bíblia. Quando a gente fala dela, então, o buraco vai mais lá embaixo mesmo. Porque nós vivemos numa época, irmãos, onde há um desprezo pelo que a Bíblia fala. E é com certeza o maior símbolo de todo cristão, até do judeu, até lá do lado do Oriente, lá, o que usa a Torá, né? É a palavra de Deus, irmãos. É aquela que vai até a divisão da alma e do espírito. E nós tratamos esse livro aqui com menos importância do que talvez o livro lá de romance que a gente lê, de fantasia, de ficção científica. Então vamos pensar muito sobre isso. Nós encerramos a aula de hoje por aqui. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus para nós encerrarmos já o nosso culto. Para você que deseja ouvir mais mensagens, não desse teor, mas sobre esse assunto, você pode entrar lá no nosso perfil do YouTube, que vão ter todas elas salvas para a glória de Deus. Aspectos importantes. O peixe, temos uma identidade. O aspecto da simbologia da pomba. Reconhecendo o nosso estado, entendemos o Espírito Santo. Terceiro aspecto, a loucura da cruz compreendida nos traz redenção. E por último, a respeito do pão e do cálice do Senhor. Até para o mais vil pecador, existe esperança de redenção e comunhão. Até para o mais avacalhado que você conhecer. Com certeza você deve conhecer alguém aqui que é terrível, irmão. Você fala assim, esse aqui, e a gente até brinca com essas expressões, esse aqui no dia que morrer, o mundo vai estar mais em paz. Tem gente que usa essa expressão, tem crente que usa isso. Mas para ele tem jeito, irmãos. Para ele tem solução. E a solução se chama Jesus Cristo, amém? Fale de Jesus, externe a Jesus, eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção para todos nós. Temos alguém que ainda não é cristão e que deseja aceitar Jesus, você tem essa oportunidade, dando um sinal com a sua mão. Não